Março de 2026, RMBH, Minas Gerais, Brasil. Dedico esse vídeo aos quase 50 amigos que costumam vir aqui assistir esses videozinhos de drone meus. E também, muito especialmente, a Joaquim Augusto Barbosa, amigo querido, corda de meu coração, homem probo, íntegro, leal, não só aos seus companheiros, bem como a seus princípios, os quais o fazem distinguir-se da grande maioria dos homens. Muito obrigado pelo que representas para mim. Esse vídeo, meus amigos, é mais uma daquelas tentativas minha em fazer uma descrição aqui por voz, tecer algumas considerações, falar um pouco sobre o vídeo, no vídeo, né? Eu estou voando aqui com DJI R3S. Esse local é um pasto de gado com plantações de milho. Está embaixo de uns linhões, né, de energia elétrica. Tem uma subestação de rebaixamento da CEMIG. A CEMIG é a companhia que distribui a energia elétrica aqui no estado de Minas Gerais. E aí próximo, nessa direção aí, eles vão a uns 5 quilômetros à frente, vai chegar uma subestação de rebaixamento. Uma ocasião eu fiz um vídeo aqui nessa floresta, nessa mata aqui, sobre floresta estacionária. Esse vídeo tá aí. Aliás, o título dele é esse, Floresta Estacionária. Eu tentei lembrar o nome dessa árvore, aí ela é rosa, e não consegui. Pensei em ser uma flamboyant, pensei em ser uma quaresmeira, mas nada disso, né? Se bem que a única que eu tenho certeza que não é a manacá da serra, né? Se alguém souber o nome aí e puder escrever aí, nos dizer, né? Vai ser bacana. E os comentários são relevantes porque o YouTube entende que tem importância, né? Que o canal tá chamando a atenção. Olha que maravilha, que lindeza essas flores, né? Me lembrou um ditado que tem no Japão, um provérbio, né? Que diz que é melhor ser um guerreiro no jardim que um jardineiro numa guerra, né? Apesar da ausência do nexo de casualidade, eu me lembrei de um cidadão chamado Moacir Reis, o Menestrel. Ele faz uma performance recitando um texto que é atribuído a William Shakespeare, mas também já vi em algum lugar que seria de uma mulher de nome Verônica Stelf ou Shelf, depois eu vejo o texto, mas é Verônica alguma coisa, o outro nome eu não sei se é por causa da pronúncia, não estou... também não estou com nenhuma fonte aqui para poder... Eu estou falando de improviso e de memória apenas, né? Mas
ele faz essa performance num tribunal de justiça, acho que Santa Catarina, Rio Grande do Sul, não me lembro. E por obra do acaso, hoje um cidadão, ele me deu esse papel. E eu lembrei disso agora e antes de começar a gravar esse vídeo, eu apanhei o papel para me ler. Está escrito "você aprende", mas não tem autoria, não tem nada aqui. Eu vou ler esse texto para vocês aqui. Depois de algum tempo, você aprende a diferença. A sutil diferença entre dar a mão e acorrentar uma alma. E você aprende que amar não significa apoiar-se e que companhia nem sempre significa segurança. E começa a aprender que beijos não são contratos e presentes não são promessas. E começa a aceitar suas derrotas com a cabeça erguida e os olhos adiante, com a graça de um adulto e não com a tristeza de uma criança. E aprende a construir todas as suas estradas no hoje, porque o terreno do amanhã é incerto demais para os planos. E o futuro tem o costume de cair em meio ao vão. Depois de um tempo, você aprende que o sol queima se ficar exposto por muito tempo. E aprende que não importa o quanto você se importe, algumas pessoas simplesmente não se importam. E aceita que não importa quão boa seja uma pessoa, ela vai feri-la de vez em quando. E você precisa perdoá-la por isso. Aprende que falar pode aliviar as dores emocionais. Descobre que se levam anos para se construir confiança e apenas segundos para destruí-la. E que você pode fazer coisas em um instante das quais se arrependerá pelo resto da vida. Aprende que verdadeiras amizades continuam a crescer mesmo a longas distâncias. E o que importa não é o que você tem na vida, mas quem você tem na vida. E que bons amigos são as famílias que nos permitimos escolher. Aprende que não temos que mudar de amigos se compreendermos que os amigos mudam. Percebe que seu melhor amigo e você pode fazer qualquer coisa ou nada e terem bons momentos juntos. Descobre que as pessoas com quem você mais se importa na vida são tomadas de você muito depressa. Por isso, sempre devemos deixar as pessoas que amamos com palavras amorosas. Pode ser a última vez que as vejamos. Aprende que as circunstâncias e os ambientes têm influência sobre nós, mas nós somos responsáveis por nós mesmos. Começa a aprender que não se deve comparar com os outros, mas com o melhor que pode ser. Descobre que se leva muito tempo para se tornar a pessoa que se quer ser e que o tempo é curto. Aprende que não importa onde já chegou, mas se você não sabe para onde está indo, qualquer lugar serve. Aprende que ou você controla os seus atos, ou eles o controlarão. E que ser flexível não significa ser fraco ou não ter personalidade, pois não importa quão delicada e frágil seja uma situação, sempre existe dois lados. Aprende que heróis são pessoas que fizeram o que era necessário fazer
enfrentando as consequências. Aprende que paciência requer muita prática. Descobre que algumas vezes a pessoa que você espera que o chute quando você cai é uma das poucas que o ajudam a levantar-se. Aprende que maturidade tem mais a ver com os tipos de experiências que você teve e o que você aprendeu com elas do que com quantos aniversários você celebrou. Aprende que há mais dos seus pais em você do que você supunha. Aprende que nunca se deve dizer a uma criança que sonhos são bobagens. Poucas coisas são tão humilhantes e seria uma tragédia se ela acreditasse nisso. Aprende que quando estar com raiva, tem o direito de estar com raiva, mas isso não dá o direito de você ser cruel. Descobre que só porque alguém não ama do jeito que você quer que ame, não significa que esse alguém não o ama com tudo que pode, pois existem pessoas que nos amam, mas simplesmente não sabem como demonstrar ou viver isso. Aprende que nem sempre é suficiente ser perdoado por alguém. Algumas vezes você tem que aprender a perdoar a si mesmo. Aprende que com a mesma severidade com que julga, você será em algum momento condenado. Aprende que não importa em quantos pedaços seu coração foi partido, o mundo não para que você o conserte. Aprende que o tempo não é algo que possa voltar para trás. Portanto, plante seu jardim e decore sua alma, ao invés de esperar que alguém lhe traga flores. E você aprende que realmente pode suportar, que realmente é forte, que pode ir muito mais longe depois de pensar que não se pode mais. E que realmente a vida tem valor e que você tem valor diante da vida. Esse texto, conforme eu havia dito, eu conheci há mais de 20 anos na voz de Moacir Reis, o menestrel do Brasil. Foi assim que estava descrito. Menestrel é diferente de trovador, né? O menestrel não compõe, só recita, né? E o trovador recita e, aliás, compõe e recita com fundo musical ainda, né? Acho que eles colocam, faz uns acórdios, né? Para aquelas falas, né? É do período medieval, né? Mas o melhor desse texto, né, é a mensagem, né, de que nós devemos aprender, a gente tem que aprender, a gente é obrigado a aprender, né? A aprendizagem ela é compulsória, né? Ela independe da vontade de quem quer que seja, né? A gente tem que aprender. A dor é uma escola, né? A dor é uma mola propulsora, né? Nos obriga a projetarmos, né? As reflexões mais profundas, elas sempre vão nos gerar, acho que mais preocupações do que convicções, né? Quando a gente pensa com maior profundidade sobre qualquer tema, a gente sempre enxerga possíveis adversidades, né? Possíveis amplitudes. Mas o melhor disso é que, junto com as dúvidas, com as possibilidades negativas, vem as possibilidades positivas, né? Vem a amplitude do pensamento, ela acaba alcançando ali soluções que, né,
possibilidades, né? Respostas, né? As mais diversas, né? Refletir sobre qualquer coisa, né? As reflexões são sempre muito boas, né? E ela sempre tem uma característica intimista, né? De nos fazer pensar em nós mesmos, né? No que quem somos, né? Onde estamos, né? Em Minas é engraçado, em Minas tem as brincadeiras, né? Às vezes você está numa conversa, principalmente em rodas de amigos, né? Você está numa conversa, fazendo uma reflexão, falando algo ali, aí sempre tem as brincadeiras, né? Quem coçou, um cotô, proncovô. são, são as brincadeiras dos mineiros, né? Minas é um mundo à parte. Como diria Guimarães Rosa, Minas são muitas. Grandes Sertões Veredas também é uma epopeia, né? Guimarães Rosa nos ajuda a crescer, né? Tem uma fala dele que eu gosto muito, que ele diz assim: o que a vida quer da gente é coragem. O que a vida quer da gente é coragem. Muito bom. Encaminhando para o final desse vídeo, eu reitero meus agradecimentos àqueles que nos acompanham e obrigado por assistirem o vídeo até aqui. Peço que, se puderem, clicar aí no positivo, né, no joinha, né, será bom. Um abraço a todos, fiquem todos com Deus.